Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Iata Fagundes e para você que gosta de uma análise gráfica simples e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado a todos. Então vamos lá, hoje domingo 24 de outubro de 2021 e eu separei algumas ações aqui para fazer a análise aí para vocês, tá? Quero deixar bem claro que essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações, é apenas uma análise do que possa vir aí acontecer com elas, né, durante os próximos dias, as próximas horas e as próximas semanas. Então vamos lá. Eu separei aqui Vale 3, Itube 4, SLC Agrícola, SLC E3, SUSB 3, Suzano, PetroRio, Prio 3, Unipar, Unip 6, pessoal. VEG 3, ITOTS 3 e Ultrapar, UGPA 3, tá? Então vamos lá, começando o gráfico diário de Vale 3. Fechou cotado em 76,08. Percebam que durante toda aquelas quedas, né, que estava tendo na sexta-feira, Vale estava bem, né? Abriu com gap de baixa com relação ao fechamento do dia anterior, mas estava até bem, ou seja, mostrando aí, querendo uma reação, né? Fez um movimento até que interessante, tá bom? Uma alta de 1,2%, como vocês podem perceber aqui, ó, né? O dia anterior tinha fechado aqui, o outro dia abriu com aquele gap de baixa, mas já quis ir para cima, reagiu e fechou acima do dia anterior, tá? Então eu vejo assim, essa máxima aqui, ó, 75,16 é o primeiro suporte que tem para amanhã, depois a mínima do dia 74,64. A máxima é resistência, 77,10. Então é a primeira resistência aí que tem mais interessante para amanhã. Depois, resistência mais importante, média de 21, 77,74. Gráfico de 1 hora, vamos ver aí como que foi. Olha aqui, logo na abertura rompeu as médias, é aquilo que eu falo, rompeu média, virou suporte, né? Principalmente a de 21. Então não pode perder mais. Na segunda hora devolveu, perdeu, né? Só que aí depois foi reagindo e conseguiu se manter acima. É isso que eu falo, ó. Não teve aquela força esplêndida para continuar subindo, não teve. Mas não perdeu as médias, então isso é um bom sinal. Nas primeiras horas amanhã, o que seria importante? Primeiro lugar, não perder 75,92 e no pior das hipóteses, não perder 75,46. É isso aí, tá bom? Gráfico semanal de Vale, aí, Vale no semanal perdeu mínima da semana passada, tá? Então, para semana, se tratando de semanal, essa mínima 79,13 é a primeira resistência que Vale tem para o gráfico semanal. Depois, mais interessante, na máxima dessa semana que foi os 80,40, tá? É isso aí por enquanto aí para essa semana. A mínima, ó, estava perdendo essa região aqui, ó, tá? Aproximadamente aí 73,92. É o primeiro suporte que ele estava perdendo também e se segurou bem. Então, 73,92 como primeiro suporte, depois a mínima dessa semana como 72,95 aí como suporte para o semanal. Itube 4, gráfico diário, queda de 3,84%, fechou cotado em 23,54. Mínima 22,91 é o primeiro suporte, né? Suporte que seria bom não perder amanhã. E a resistência na máxima do dia 24,27. Gráfico de 1 hora, vamos ver aí como que foi. Logo na abertura já caiu forte por 2 horas, fez a mínima do dia, depois foi reagindo, mas não conseguiu romper a exponencial de 9. O que seria importante? Romper, tá? Em primeiro lugar, romper 23. Isso aqui é aftermarket, né? Vamos ficar com esse aqui, ó, né? Essa referência aqui seria mais interessante. 23,69, romper esses 23,69 e depois já buscar 24,21, romper e trabalhar acima disso.
Gráfico de semanal. Na semana, veja como fechou aí na semana, né? Queda de 4,9% na semana, perdeu o mínimo da semana passada. No semanal, isso daqui, 23,98 é resistência para essa semana, primeira resistência, depois na exponencial de 9, 24,19, depois na média de 21, tá? Ou seja, mostrou aqui, ó, que a média de 21 é uma resistência forte, tá? 24, desculpa, é 24,70. Então tá aí no semanal 24,70 a resistência mais interessante, depois a máxima dessa semana 25,15, tá? E suporte na mínima aqui de, ó, isso aqui até serve como suporte também, 23,10, depois a mínima da semana 22,91. SLC Agrícola, gráfico diário primeiro. Aí. Ainda fechou em alta, né? 0,2, praticamente no 0 a 0, fechou cotado em 46,30. Estava perdendo esse suporte, né, que é a mínima do dia anterior, e se segurou bem. Então para amanhã vale como suporte. O primeiro suporte é 45,06, depois a mínima de sexta-feira, os 43,43. Máxima, resistência, tá? Então essa máxima virou uma resistência interessante. 46,92 a primeira resistência para a segunda, depois na exponencial de 9, 47,23. Semanal não, gráfico de 1 hora primeiro. Então tá aqui, a abertura foi aqui, caiu aí, fez a mínima do dia, né? E depois veio reagindo bem. Olha lá, rompeu a exponencial de 9, rompeu média de 21, rompeu? Tá. Então agora virou a principal aí, né? O principal suporte no gráfico de 60 minutos. Então seria interessante não perder. Vamos ficar aqui com o fechamento aqui, né, da última hora. Então seria bom não perder 46,27 logo aí nas primeiras horas, tá? Então é isso aí. Semanal. Olha, deixa eu ver quanto que fechou. Ó, 46,30. Se segurou, 40, olha lá. O que tem de suporte? A média de 21, 46,20. Então tá acima, tá se segurando bem, né? Então é isso aí. Para o semanal é não perder essa região aqui, 46,20, tá? Esse é o suporte. Depois suporte na mínima da semana, 43,43. Máxima 49,43 é a primeira resistência aí que tem no gráfico semanal de SLC Agrícola. Suzano, com toda aquela queda, Suzano foi para cima, tá? Por isso que eu falo assim, às vezes, né, tipo, na minha visão, nem tudo tá ruim, né? Por mais que fale assim, tá ruim, tá desabando, tá caindo e tal, mas por que isso aqui não caiu, né? Por isso que eu falo, o mercado ele é meio que manipulado, mas tem gente que não acredita nisso, então deixa assim mesmo, tá? Não vou falar muito não, mas é isso aí, né? Por que isso aqui também não continuou caindo, né? Se tá tão ruim assim, né? Então é isso aí, ó. Fez um belo de um movimento, alta de 7,3%, fechou cotado 52,80, rompeu o máximo do dia anterior, já abriu com gap de alta, entendeu? Enquanto que as outras estavam desabando, abrindo com gap baixo, ela abriu com gap de alta. Então muita atenção com isso, pessoal, tá? Porque normalmente quando quer ir para cima é isso mesmo, abre com um gap para cima, gap de alta. Fica de olho aí, tá? Então rompeu o exponencial de 9, rompeu média de 21, fechou em 52,80, acima da média de 21, então 51,52, tá? Eu vou até ignorar o 52, esses 2 centavos aí, 51,50, tá? Uma ação dessa cara, desse jeito, 51,50 aí é o primeiro suporte para segunda-feira, e depois suporte em 50,35 na exponencial de 9, depois suporte na mínima do dia, que é os 49,72. Máxima R$ 54,00 é a resistência, tá? Olha que movimento interessante, né? Então é isso. Ela fez um fundo mais fundo, depois reagiu bem. Então
Então, um belo de um movimento aí, tá? Tá acima das médias? Tá, beleza. Então, o que bandas de Bollinger projeta? 56,16 como preço-alvo, tá? Beleza? É isso aí, gráfico diário de Suzano. Gráfico de 1 hora. Vamos lá. A abertura foi aqui, foi lá em cima, fez a máxima do dia em 3 horas. Estava fora da banda de Bollinger e depois voltou para dentro, tá? Beleza. O que seria importante nas primeiras horas? É não perder 52,02 e, no pior das hipóteses, 50,14. R$50,14. Então é isso aí. Semanal de Suzano, uma bela de uma reação no semanal de Suzano também, onde rompeu, né, por pouco, né, apenas 31 centavos, mas rompeu a máxima da semana passada, tá bom? Para essa semana, R$54, que foi a máxima dessa semana, é justamente a exponencial de 9, é a resistência aí que tem, né? A exponencial de 9 é 53,92. A máxima da semana é 54, então R$54 é a resistência para a semana. Suporte, aqui, 48,82 é o primeiro suporte, depois a mínima dessa semana, 47,13 como o próximo suporte. Prio 3, PetroRio, gráfico diário, alta de 0,7%, fechou cotado em 26,48. Ó, subiu um pouquinho, né? Máxima 26,86 é a primeira resistência mais interessante para amanhã. E suporte na média de 21. Se segurou bem na média de 21. Então, 25,66 é o primeiro suporte. Depois a mínima do dia anterior, 25,25. E depois a mínima de sexta-feira, 24,15. Gráfico de 1 hora. Vamos ver aí como que foi. Ó, a abertura foi aqui, foi lá em cima, voltou, veio aqui embaixo e depois reagiu bem. Rompeu o exponencial de 9, rompeu média de 21, maravilha. Então agora isso aqui é suporte, tá? 26,08 é o primeiro suporte aí, logo nas primeiras horas, suporte mais interessante para PetroRio aí nas primeiras horas, seria bom não perder isso aqui. Semanal, vamos ver aí como ficou. Ó, na semana foi queda de 4,5%, perdeu a mínima da semana passada. É aquilo que eu sempre falo para vocês, está fora da banda de Bollinger, vai voltar para dentro. Voltou, tá? Então, para essa semana, o que tem de suporte? Aqui no semanal, ó, 25,13 é o primeiro suporte, depois a mínima dessa semana, 24,15, tá? É isso aí, resistência na máxima da semana, 28,45. Unipar, Unip 6, tá, pessoal? Queda de 1,4%, fechou cotado em R$ 80,42. Perdeu a média, perdeu média de 21, perdeu. Então, por alguns, né, por aproximadamente 22 centavos, perdeu aí um suporte, né? Então, agora, 80,66 é a primeira resistência, depois a máxima do dia, que foi 81,54, como resistência mais interessante. Essa mínima aqui, 79,70 é o primeiro suporte, depois a mínima de sexta, 76,32 como suporte mais importante, que seria bom não perder. Gráfico de 1 hora, vamos ver como que foi. A abertura foi aqui, caiu por 3 horas, mas já veio a reação agora aqui depois, né? Na terceira hora. E reagiu, rompeu o exponencial de 9, mas não conseguiu romper média de 21. O que seria importante? Isso aqui é no aftermarket, tá, pessoal? Então eu vou considerar mesmo, eu gosto mesmo de levar em consideração até às 5 da tarde, tá? Então a referência é aqui. 81,19 seria interessante já, né, logo nas primeiras horas, romper isso daqui. E não perder, né, já que fechou aqui, não perder aqui 79,64 logo nas primeiras horas também seria muito bom. Semanal de Unipar, vamos ver aí.
esteve acima da máxima da semana passada, mas não conseguiu se segurar. Então, para o semanal, resistência exponencial de 9, 84,19, e depois a máxima dessa semana. Na verdade, ó, a máxima da semana passada, 83,69, é a primeira resistência. Depois a exponencial de 9, 84,19. E depois a máxima dessa semana, 87,25. A mínima, 76,32, é o primeiro suporte aí para o semanal. Seria bom não perder. VEG, gráfico diário de VEG primeiro. Queda de 1,17%, fechou cotada em 38,89. Resistência na máxima do dia, 39,42. Depois resistência mais importante nos 39,61. Suporte aqui estava perdendo a mínima do dia anterior e se segurou. Então 38,41 é o primeiro suporte para amanhã na VEG. E depois a mínima do dia, 37,40. Gráfico de 1 hora. Vamos ver como que foi. Ó, abriu, até tentou ir para cima, mas depois veio para baixo. Esboçou uma reação novamente. Rompeu o exponencial de 9, mas no finalzinho aqui não teve força para romper média de 21. O que seria importante? Romper os 39,35, trabalhar acima disso. Semanal, vamos ver como está ficando semanal. VEG no semanal teve queda de 3,07%, mas se segurou na exponencial de 9. 38,75 é o primeiro suporte e depois também não perdeu mínima da semana passada. 37,85 é um suporte também. Depois a mínima dessa semana, 37,85 é um suporte. Depois a mínima dessa semana, 37,40. Máxima 40,83 é a resistência aí no semanal de VEG. TOTS 3, gráfico diário de TOTS 3, queda de 2,1%, fechou cotado em 31,88, mínima 30,19 é o primeiro suporte. 30,19 é o primeiro suporte, máxima 32,31 é a resistência. Depois resistência mais interessante vai encontrar aqui nos 33 aproximado, tá? 33,39, depois 33,85 e 35,11 a mais importante. Gráfico de 1 hora. Vamos ver aí como que foi. A abertura foi aqui, até tentou ir lá em cima, mas voltou, fez a mínima do dia, depois esboçou uma reação boa aí, tá? Reagiu bem, mas não conseguiu romper média de 21, que é a mais importante. Então tem resistência amanhã nas primeiras horas, seria importante romper 32,51 e trabalhar acima disso. Semanal, na semana queda de 9,66%, perdeu mínima da semana passada, então essa mínima 33,86 é a primeira resistência que tem para o semanal de TOTS. Depois resistência na máxima 35,93. Suporte na mínima da semana 30,19. Ultrapar, gráfico diário de Ultrapar, queda de 3,3%, fechou cotada em 13,50. Resistência mais importante para amanhã é 39,89, que foi a máxima do dia. Suporte na mínima 12,70. Gráfico de 1 hora. Vamos lá. A abertura foi aqui e depois reagiu bem, né? Então agora rompeu o exponencial de 9 e tem resistência em 13,98 na média de 21. Gráfico semanal, vamos ver aí. Olha lá. A média exponencial de 9 é resistência forte aí, pessoal. 1, 2, aqui até rompeu, mas depois devolveu. Então, 1, 2, 3, 4 semanas onde ela não conseguiu romper essa região aqui da exponencial de 9, tá? Então é isso, ou seja, o que é isso? Ó, exponencial de 9 cruzou de 21
para baixo aqui na semana de 1º de março. E desde isso nunca mais ela conseguiu cruzar para cima a média de 21, né? Ou seja, manutenção de baixa, tá? É isso. Então é isso, ó. Cruzou para cima, tendência de alta, cruzou para baixo, tendência de baixa, cruzou para cima, tendência de alta, né? Então tá aí, manutenção de baixa por enquanto em ultrapar, né? Perdeu a mínima da semana passada, perdeu a mínima da semana retrasada. Então tudo isso aqui agora para essa semana é resistência. Primeira resistência que vai encontrar 13,96, depois 14,44, depois exponencial de 9, 14,92, depois a máxima dessa semana, os 15,61. Suporte na mínima da semana, 12,70. Então é isso aí. Pessoal, o que eu tinha para essas ações é isso aí. Mais uma vez, quero deixar bem claro que essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite de descanso e até amanhã e uma ótima semana aí para vocês aí. Tomara que Deus abençoe vocês, que dê tudo certo aí, né, nessa semana aí.